17h08 na Jornal 17h08, faltando 52 minutos para as 18 horas. Hoje é quarta-feira, hoje é o dia 6 de agosto de 2025 e estes são os principais destaques do seu Balanço Geral de hoje. E atenção, Justiça mantém suspensa a licitação do transporte da Grande Aracaju. Repetindo a manchete, Justiça mantém suspensa a licitação do transporte da Grande Aracaju. Decisão saiu no início da tarde de hoje. Detalhes daqui a pouco com Heron Ribeiro, exclusivo aqui da Jornal. Cumprimento Heron Ribeiro, que chega também trazendo outra manchete para o Balanço Geral de hoje. Boa tarde, Heron. Ok, seu Cabral, seu Ferreira, um abraço, amigos da Jornal Voz do Povo. Na Câmara de Vereadores do município de Aracaju, parlamentares afirmaram taxativamente que verbas indenizatórias na gestão anterior houve desvio pelo ex-prefeito e 2 secretários. Já mais detalhes. Programa quentíssimo hoje, o Balanço Geral. Vamos girar pelas ruas da cidade sem caô. Alô, Roberto Silva. Violência contra a mulher. Secretaria de Segurança Pública continua evidenciando o combate por meio da campanha Agosto Lilás. Detalhes daqui a pouco, quando também estarei enfocando do Balanço Geral, matéria relacionada ao Ser Feirante, que será lançado no próximo sábado na cidade serrana de Itabaiana. Irei ainda enfocar o panorama das rodovias estaduais e federais que cortam o estado de Sergipe e o trânsito na capital de todos os sergipanos, Aracaju. Tudo isso em instantes no Balanço Geral. Valeu, Roberto Silva. Agora vamos até o Baixo São Francisco. De lá ouço o chamado do vulcão do rádio brasileiro, Messias Santos. Alô, Messias Santos. Gestante leva grande susto ao achar cobra em seu próprio quarto aqui no município de Penedo. Polícia prende indivíduo por porte ilegal de arma de fogo em Japotã. E mais, prefeito de Ilha das Flores, Robson Martins, participa de ação em alusão ao Agosto Lilás. Moradora neapolitana indignada grava vídeo cobrando providências do prefeito Alisson de Amintas. Esses e outros destaques serão notícias daqui a pouco no seu Balanço Geral. Valeu, gigante. Valeu. Messias Santos, o vulcão do rádio brasileiro, com sonoplastia de Luciano Lima Tavares. A direção geral de José Arinaldo de Oliveira Filho. Está no ar pela Jornal, o Balanço Geral. Balanço Geral, a informação total. Carlos Ferreira. César Cabral. Agora são 17h12 na Jornal 17h12. Como sempre acontece na abertura do Balanço Geral, o comentário de Carlos Ferreira. A análise de quem entende. No ar, o comentário do dia. Boa tarde, César Cabral. Boa tarde, ouvintes do programa Balanço Geral. Como os ouvintes já sabem, nós nos encontramos viajando e estaremos de volta ao estúdio na próxima segunda-feira. Mas, Cabral, rapidamente, nesse comentário, eu quero fazer uma pergunta a quem está ouvindo esse programa. Por que o Brasil não imita Gramado, onde nós estamos nesse momento? Eu vou trazer alguns números, que se fossem números corriqueiros nesse país, nós, brasileiros, teríamos uma vida extremamente melhor. Vamos lá. Gramado tem 40.128 habitantes, segundo o último censo.
40 mil. Uma arrecadação que já ultrapassa os 800 milhões de reais. Vamos lá. Outro número que salta aos olhos. É uma cidade que apenas 900 famílias estão cadastradas no programa Bolsa Família ou qualquer outro programa do governo federal. Dessas 900 famílias, 80% não são de Gramado. São pessoas que vivem aqui, mas que não nasceram aqui. Por que isso é importante? Porque isso reflete lá na frente no índice de emprego ou desemprego. Nós pesquisamos aqui e hoje o índice de desemprego em Gramado é praticamente zero. Ou seja, sempre tem vaga de trabalho em diversos setores. No momento, mais na construção civil. Gramado, outro dado muito importante, é uma cidade cujo índice de violência é infinitamente menor do que 99% dos municípios brasileiros. Por que isso? Por que esses índices de violência tão baixos? Você anda em Gramado uma semana e você não vê um carro de polícia na rua. Estou dizendo isso porque é a segunda vez que eu venho aqui. Vamos lá. Questão de formação, viu? De educação. Gramado não tem nenhum semáforo, nenhum. O índice de acidentes aqui nessa cidade também é praticamente zero. São colisões, geralmente sem vítimas. E por quê? Porque motoristas e pedestres respeitam as faixas de pedestres, estão espalhadas por toda a cidade, e as leis do trânsito. É uma questão de formação. Agora há pouco eu fiz uma pesquisa na Secretaria Municipal de Educação no site, e existe nas escolas de Gramado constantemente palestras educativas sobre o respeito ao trânsito. Gramado é uma cidade que não tem um carro de lixo na rua. Você não vê um carro de lixo na rua durante o dia. O lixo é recolhido à noite. Mas você não vê um papel de bala na rua. E a conscientização do povo de Gramado é tão grande que se você que é turista e por acaso esquecer e comprar uma bala e desenrolar e jogar o papel no chão e alguém vier atrás, vai lhe chamar a atenção. Outro dado importante, não existe mendigo em Gramado. Você acredita nisso, César? Não existe mendigo. Não tem pedinte nos restaurantes, na rodoviária, nas lojas, em lugar nenhum. Sabe por quê? Também, através de pesquisa, eu descobri o seguinte: a prefeitura mantém ativamente uma equipe da assistência social que recolhe, ou não seria bem recolher, que assiste famílias que vêm de outros estados, de outros municípios, lhes oferece um abrigo, com roupa, com alimento e tal, e encaminha essas pessoas para vagas de empregos. Gramado é uma cidade que vive da indústria moveleira, né? Talvez muita gente não saiba isso, calçadista, do chocolate, claro, 90% do turismo. O que isso significa? Que a mão de obra nessa cidade necessariamente não precisa ser especializada. Mesmo assim, a Prefeitura de Gramado mantém há décadas, cursos de formação profissional e encaminhamento ao mercado de trabalho. Aí eu pergunto a você, o que falta para o Brasil seguir esse exemplo? Por que as outras cidades brasileiras não seguem esse... mas Gramado... Não, nós temos cidades no Brasil turísticas. Maceió, e várias outras cidades. Eu estou falando de cidades de porte pequeno, né? Campos do Jordão, e por aí vai. E por que nessas cidades não existem esses números? Aqui, Cabral, não existe
poluição aérea, não é permitido outdoor, não é permitido panfleto para divulgação. Ou seja, é uma cidade que tem que o povo tem uma consciência de desenvolvimento e de higiene, de limpeza, de respeito às leis, às leis vigentes no município. Por exemplo, aqui não se pode construir, segundo lei municipal, prédios acima de 4 andares. E mesmo aqueles que são de 4 andares têm que seguir o projeto arquitetônico colonial. Gramado é uma cidade que foi colonizada pelos italianos. Só para informações de vocês. Eu termino perguntando, Brasil, por que você não segue o exemplo de Gramado? Grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Pensando bem. Balanço Geral, a informação total. Carlos Ferreira. Por aí são 17 horas e 20 minutos na jornal, 17h20, faltando 40 minutos para as 18 horas aqui o Balanço Geral. Alô você, as apostas para a Loto Fácil da Independência já começaram. O momento é agora, não deixe para a última hora. Loto Fácil da Independência, sorteio dia 6 de setembro. O prêmio estimado é de 220 milhões e não acumula. Procure a lotérica mais próxima da sua residência e faça logo a sua fezinha e seja um novo milionário ou milionária. Participe dos nossos bolões e aumente as suas chances. Bota fé que dá pé. Loto Fácil da Independência, prêmio estimado em 220 milhões. Apoio Sindicato das Lotéricas de Sergipe. Agora são 17 horas e 21 na jornal, 17 e 21, aqui é o Balanço Geral, o seu informativo dos finais de tarde da Rádio Jornal, a voz do povo. E atenção, em Justiça, mantém licitação do transporte da Grande Aracaju. A decisão foi tomada no âmbito da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual e atinge a concorrência pública número 01/2024, mesmo com a empresa já declaradas vencedoras e contrato assinados. É o seguinte, a Justiça de Sergipe manteve suspensa a licitação para a concessão do serviço de transporte coletivo intermunicipal da Grande Aracaju. A decisão tomada no âmbito da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. De acordo com a administração municipal, a licitação foi elaborada e conduzida pela gestão anterior do consórcio do transporte da Grande Aracaju. Heron Ribeiro esteve hoje pela manhã, no final da manhã, início da tarde, ouviu o procurador do município de Aracaju, doutor Humberto Mota, e tem mais detalhes para você aqui no Balanço Geral. É você, Heron Ribeiro. É verdade, seu Cabral. Um abraço para você e para todos que acompanham a maior audiência do rádio. Verdade, sim. O procurador-geral do município de Aracaju, o doutor Naldo Mota, esteve hoje durante boa parte da manhã no Tribunal de Justiça de Sergipe, na sede do Tribunal de Justiça, localizado na Praça Tobias Barreto, na Praça Fausto Cardoso. Praça Fausto Cardoso, no prédio Tobias Barreto de Menezes, e conversou justamente com o desembargador que está acompanhando essa situação, o doutor Cesário Siqueira. E o Naldo vai conversar conosco a partir de agora. Ele é o titular da Procuradoria-Geral de Justiça, Procurador-Geral do município de Aracaju, conversa conosco a partir de agora a respeito das duas cautelares que foram definidas pelo Tribunal de Contas na sessão da última quinta-feira em relação ao transporte público de Aracaju, região metropolitana, aos geladinhos,
que atingem Aracaju, os municípios metropolitanos de Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e também São Cristóvão, e a compra dos ônibus elétricos. Vamos ouvir então do Tom Naldo e essa situação depois que deixou o Tribunal de Justiça de Sergipe. Boa tarde. Boa tarde, Heron. Boa tarde a seus ouvintes e parabéns aí pela condução desse programa de grande audiência. Veja, nós temos aí duas cautelares, 2 pontos que estão sendo discutidos no Tribunal de Contas. No primeiro, vamos partir para um que já é discutido há mais tempo no Tribunal de Contas, a questão da licitação. Nós encontramos, a prefeita Emília encontrou a gestão com o seguinte cenário jurídico: decisão do Tribunal de Contas apontando que havia diversas irregularidades na licitação, aplicou multa ao gestor e temos em andamento uma ação civil pública do Ministério Público do Estado de Sergipe, em que questiona também a validade dessa licitação e com liminar concedida, suspendendo essa licitação. Então, o rumo a seguir, independentemente da intenção, da política administrativa da prefeita Emília, o fato é que nós temos que respeitar, e por isso ela se pauta, ela vem do mundo jurídico, é egressa da carreira jurídica, é respeitar as decisões das nossas cortes judicantes, seja de contas, seja a justiça comum. E, em razão disso, se iniciou uma nova projeção de uma nova licitação, inclusive com a aprovação do consórcio metropolitano para um novo estudo, para uma nova licitação. E é isso que nós estamos caminhando. Infelizmente, fomos surpreendidos semana passada com essa decisão do Tribunal de Contas, em que restabelece a licitação anterior. A primeira consequência dessa licitação é o valor da passagem subir de R$ 6,00 para R$ 8,43. Assim, algo que é desastroso para a população, enfim. Mas estamos aqui, respeitamos a decisão, não concordamos, mas respeitamos, e enquanto ela vigente estiver, acataremos, mas estamos aqui, viemos até o Tribunal de Justiça diligenciar, despachar com o relator responsável pelo mandado de segurança para tentarmos reverter essa situação em relação a, pelo menos a essa da licitação. A outra cautelar é sobre está lastreada no possível sobrepreço dos ônibus. Dos elétricos, é isso? Dos elétricos. Entendemos totalmente descabível esse parâmetro, até porque os parâmetros usados para se supor a um sobrepreço seria os ônibus da cidade de Cascavel, que nada tem a ver com a nossa realidade. A licitação feita em Cascavel, a gente não poderia adquirir os ônibus por lá, porque já estava vencida a licitação quando nós iniciamos a nossa aquisição. Os ônibus de Cascavel têm características totalmente diferentes da de Aracaju, são ônibus com 5 portas, aqui são com 3. Então, enfim, não existe sobrepreço, estamos tranquilos, seguindo e tomando as medidas judiciais que a gente entende cabíveis. Em relação ao subpreço, inclusive a oposição na Câmara de Vereadores do município de Aracaju afirma que há um superfaturamento. Como é que o senhor recebe essa informação, doutor Naldo? Não tem superfaturamento. É a oposição que está afirmando, né, cara? Veja, mas eu não vou entrar nesse mérito aí, a fala política, eu vou me ater aqui ao mundo jurídico, que é onde eu tenho condições de falar. Mas lógico que termina que a minha fala não vai no mesmo sentido da fala dos parlamentares, pelo menos o que estão dizendo sobre preço. O fato é que, como eu disse, a referência tida como um ônibus que teria sido mais barato é o da cidade de Cascavel, no Paraná. Esse ônibus, como eu disse, tem características totalmente diferentes da realidade que nós estamos pleiteando para Aracaju. Já começa pela característica física do ônibus. O ônibus de Cascavel é um ônibus com 5 portas, o ônibus que a gente está adquirindo para Aracaju é um ônibus com 3 portas. Não é o fato de ser um ônibus com ar-condicionado que é igual em todo lugar.
Isso, enfim, de ser um ônibus elétrico, que ele seja o mesmo ônibus para todo Aracaju. Se Cascavel adquirir um ônibus com 5 portas, deve ter suas próprias características em seu sistema viário, muito provavelmente um corredor único, onde se sobe e desce dos dois lados, assim, não dá. Com todo respeito, com todas as vênias aos parlamentares que assim pensam, mas o sobrepreço não existe. Em relação às cautelares do conselheiro Flávio Conceição, relator dessa situação, como é que reagiu o município através do setor jurídico, o qual o senhor comanda essa pasta? Então, como eu disse, nós estamos ingressando com os mandados de segurança, inclusive é a razão de estarmos hoje aqui no Tribunal de Justiça, estamos dando as informações que o tribunal pediu e os recursos dentro do próprio Tribunal de Contas. Vamos tomar todas as medidas jurídicas, porque estamos cientes, a Prefeita Emília está ciente e super consciente de que não existe nada de irregular que a gente não possa enfrentar. E o que foi apresentado pelo Tribunal de Contas, até que ponto o senhor não concorda? Veja, nós não concordamos. Primeiro, que o relator seja o conselheiro Flávio Conceição, não pela pessoa dele, nada disso. Inclusive uma pessoa com quem eu já trabalhei, enfim, uma pessoa próxima, mas o fato é que o tema da licitação, por exemplo, foi discutido o ano todinho passado no Tribunal de Contas por outra área do Tribunal de Contas, que o relator seria a conselheira doutora Angélica Guimarães. Então, entendemos, com todas as vendas, com todo respeito às decisões do tribunal, mas entendemos que não compete ao conselheiro Flávio Conceição. Esse é o primeiro ponto que a gente discorda. O segundo ponto, como eu já expliquei sobre o sobrepreço, nós entendemos que não há sobrepreço. E com relação a ressuscitar a licitação, não tem como ressuscitar algo que o próprio Tribunal de Contas, foi assim, acho que de tudo que foi analisado pelo Tribunal de Contas, o que mais nos surpreendeu é que o próprio Tribunal de Contas, em dezembro, se pronunciou de um jeito na licitação e agora determina que essa licitação tenha prosseguimento. E a situação dos ônibus estarem circulando sem nota fiscal. Durante a sessão que acompanhamos na Câmara de Vereadores, um dos integrantes da bancada de oposição chegou a colocar isso daí. Mas isso aí eu até entendo, porque assim, é fala política e falta de informação, um pouco mais de esclarecimento, não tem nada de errado nisso, faz parte, é democracia, isso é democracia. E o que nos ajuda muito essas falas é que a gente, quanto mais oportunidade tiver de falar para a população, mais claro fica e se dissemina qualquer dúvida sobre isso. O financiamento de quaisquer bens pelos órgãos públicos tem uma linha do tempo aí que não é da noite para o dia, não é como você chegar com um carro particular, vai numa determinada concessionária ali, se o seu nome estiver correto, se tiver condições, no outro dia você sai com o carro, não é assim no serviço público. Nós tivemos a aprovação da lei pela Câmara, foi uma etapa. Depois disso, os encaminhamentos para a definição da instituição financeira, outra etapa. A definição das questões orçamentárias, outra etapa. E quando já estávamos aptos, que para submetermos o financiamento à Secretaria do Tesouro Nacional, nós não tínhamos mais certidão, a certidão que caiu pela herança que herdamos da gestão anterior. Você está no meio, você é um repórter muito antenado, muito atualizado e sabe que a Câmara aprovou recentemente a reforma previdenciária do município. Tivemos e aí... Acompanhamos a votação, inclusive. Pronto. E aí, assim, nisso a gestão é muito grata, reconhece o empenho que os parlamentares fizeram. Era necessário, mas eles poderiam fazer isso de uma forma mais elástica, digamos assim, se empenharam dentro do que a lei permite e fizeram a reforma, porque entenderam necessária a regularização, não só atender os anseios dos servidores, mas inclusive regularizar a questão das certidões. Só que isso levou pelo menos umas 3 semanas. Então, só agora a Secretaria do Tesouro Nacional, com essa certidão, teve condições de analisar e só agora o processo está retornando para o Banco do Brasil para fazer a segunda etapa. Aí tivemos que parar, aí sim, efetivamente, se parou as etapas do financiamento em razão da decisão do Tribunal de Contas. Então, não tem nada fora do contexto, não tem nada fora do que seja a previsão da própria burocracia pública. Em relação aos ônibus não estarem emplacados? Hein? Não, os ônibus não estão emplacados e nem podem. Nós não concluímos o financiamento. O fato de eles estarem rodando é uma fase de teste que tem previsão contratual. Por que esse teste? Os ônibus elétricos ainda é algo novo no mercado.
em que pese cada dia mais se disseminando, mais carros elétricos, enfim. Mas é algo novo no mercado. Então, contratualmente, existe uma fase de teste chamada telemetria. Eu lhe confesso que eu não vou adentrar em maiores detalhes, porque é coisa muito técnica. E eu efetivamente não me sinto em condições... técnico jurídico. Pronto, eu não me sinto em condições de dizer, mas fui tentar buscar essas informações, e o fato é que os ônibus estavam, inclusive, fazendo rodízio. É porque para a população é algo tão atrativo que dava-se a impressão de que os 15 poderiam estar rodando. Estavam rodando em fase de teste e coincidiu, infelizmente, com o recolhimento em razão da decisão do Tribunal de Contas. Então, como é que fica a situação dos ônibus geladinhos que estavam também já circulando nos municípios metropolitanos, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Barros Coqueiros, e os elétricos? Por enquanto, eles não estão saindo para ficar à disposição do usuário, e o usuário que não gostou dessa retirada dos ônibus, doutor Nau. Não tem realmente como gostar. É uma mudança. Se fizermos um comparativo de 30 anos aí de transporte público Aracaju para os 7 meses da gestão da prefeita Emília, a mudança é de água para o vinho. Hoje é um item que que a administração tem 70% de aprovação e o povo está entendendo o recado, o povo entendeu que chegou o serviço. Então, retirar esses 15 anos realmente fará falta, mas a gente respeita as cortes judicantes e seguiremos à risca. Se o Tribunal de Contas entender que não impede a análise do processo que está lá sob o comando deles, o fato dos ônibus estarem em circulação, prontamente esses ônibus voltam sim a servir a população de Aracaju. Ok, obrigado. Então, o doutor Naldo Mota conversando conosco, procurador-geral do município de Aracaju, ingresso dessa ação para justamente para que tenhamos a liberação de todo o transporte legalmente, sem problema, com o município de Aracaju, amigo César Cabral. Aguarda a tramitação dessa situação. Ele esteve conversando, foi atendido por doutor Cesário Siqueira, foi o desembargador que atendeu, então, o procurador-geral do município de Aracaju, o Naldo Mota, portanto, e nós acompanhamos até o final deste encontro envolvendo ambos os representantes da área jurídica do município de Aracaju, com o desembargador representante, o magistrado, o desembargador doutor Cesário Siqueira. No final da manhã, início de tarde, houve a conclusão, então, deste encontro e vamos aguardar os desdobramentos, agradecendo a audiência de J. Carlos que nos assistiu, inclusive cedeu o equipamento dele para o som ficar melhor ainda, viu, César? O som foi espetacular, né, amigo? Som de qualidade. De qualidade. Alta fidelidade. Foi aquele aparelho que ele aguardou por um certo tempo, que veio de fora do país, do J. Carlos, viu? Luciano e Alinda, é verdade. Então, essa situação, César, vamos aguardar os próximos desdobramentos em relação a essa situação que agora, além do Tribunal de Contas, também vai para a Justiça envolvendo os ônibus geladinhos e também os elétricos, as duas cautelares que foram discutidas e definidas pelo TCE, que não são concordadas pelo município de Aracaju. Então, pelo que eu entendi, Suerão Ribeiro, a Prefeitura Municipal de Aracaju, através da Procuradoria-Geral do município, entra com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça para derrubar as cautelares que foram determinadas pelo Tribunal de Contas e dar sequência, então, ao que já está sendo posto pela Prefeitura no tocante ao transporte público. Exatamente. Fundamentando o município, que não teve nada de errado, tudo foi feito através de análise, estudos, e não tem nada irregular. Essa é a afirmação do representante do município de Aracaju. Pois é. Então, 17h37, resta agora aguardar a decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe se vai conceder o mandado de segurança solicitado pela Prefeitura de Aracaju. Exatamente isso, verdade. Ok, senhor. Ok, senhor Cabral, vamos lá. Muito bem, boa matéria. Parabéns pela matéria exclusiva aqui do Balanço Geral, vindo então o procurador Naldo Mota, do município de Aracaju. Matéria do Heron Ribeiro, assinatura da exclusividade do Heron Ribeiro, sempre em cima. Essa bancada aqui tem resposta, tem que procurar caprichar, amigo. Olha aí, são 17h37, vamos ao intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com mais informações aqui no Balanço Geral. Procurando comodidade e segurança para sua mudança? HD